Outra aqui. Silvino Canuto Abreu, na sua obra O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, cita que Zé já anunciara nas primeiras reuniões com o professor Kardec o comparecimento de vários espíritos superiores, entre eles Agostinho, João Evangelista, Vicente Paulo. Esse Vicente Paulo citado por Zé era também o mesmo amparador de Eurípides Barçanufo. O que o professor poderia nos falar sobre essa consciência? Olha, Vicente Paulo, que estão falando aí, não é aquele que distribuía comida, fazia tacom, que era um cara muito bom, que criou, tudo indica que é esse aí. Agora, ó, lá ele fala assim do Zé, mas tudo é baseado nas coisas lá que ele viu. Mas nem todas as coisas lá estão corretas daquilo que a gente sabe. Agora, o que o livro dos médios fala sobre Allan Kardec do Zé é aquilo mesmo. Que ele fala que ele não era um espírito evoluído nem nada, era um espírito familiar. E é isso mesmo que eu era. Ele falou certinho. E outra coisa, Allan Kardec, a gente tirava ele do corpo, ele fez projeção para ver se arrumava. E alguma coisa foi feita, né? Tinha muita gente ajudando ele lá. Agora, esses espíritos aí que são chamados mais superiores, são tudo espírito guia cego. Agostinho, guia cego. João Evangelista, guia cego. Vicente Paulo, guia cego. Lá era um monte, porque tinha que ser, por causa da França, a época, tudo tinha que falar dentro daquilo dos conformes do povo que tinha, não podia avançar com as coisas. É tanto que o negócio não avançou tanto que Allan Kardec deixou tudo em cima de Jesus Cristo, fez o livro de preces, Evangelho segundo o Espiritismo, começou a fazer até o credo espírita, quer dizer, virou uma seita cristã. Nessa vida, você já encontrou com ele fora do corpo, Valdo? Com Allan Kardec? Não. Não chegou a encontrar? Não. Eu não sei como é que ele está trabalhando. Tinha umas coisas que ele ia fazer, uns negócios sérios. Ele tá empenhado em coisa muito séria. Mas ele já ressomou. E outra coisa, a mulher dele também está com ele, que a mulher dele também é fora de série. Mas ele não está ressomado, então? Eu não sei. Eu não entro nessas coisas e os próprios amparadores falaram para não entrar, porque eu já deixei o movimento espírita há muito tempo e já falo demais daquilo que eu sou obrigado a falar, porque eu convivi. Então eu falo das coisas do Chico Xavier, as minhas, aquilo que eu posso. Tá, mas outra pergunta em cima disso. Como você já sempre comentou do erro dele ter levado tudo para a religião. Foi. Tem um atenuante, que a época estava difícil, pós-revolução, aquela coisa. Mas de qualquer maneira, ele mesmo sabe, né, que isso aí foi besteira. Que isso não tem jeito. Não era o caso. São erros que você não consegue corrigir. E outra coisa, erro do passado você não corrige, você tem que fazer agora uma coisa nova para sobrepor vai ter que ressarcir aquilo. Então é isso que eu queria perguntar. Ele vai ter que vir trabalhar para consertar isso, não vai? Não, mas isso aí varia, né? Se saber o que ele fez antes, tem muita coisa positiva dele, não é assim não. Uma outra coisa, ele foi mestre de escola, ele escreveu sobre matemática, ele deu muita aula para muito aluno. Tem uma opção de coisa positiva na vida dele, não é assim não? Não, tem, mas de alguma Agora, forma... isso aí, ele está no meio, mas é um monte de gente. Tem que trabalhar, é uma turma, né? Uma turma. Tem que mexer com essa turma. O Emmanuel também tinha relação com isso, obviamente, né? Não, e o Emmanuel Você vai cair lá na Igreja Católica. Católica. Deu mensagem também. Tem nos livros de Allan Kardec, tem mensagem do Emmanuel. Você está entendendo? Está tudo lá. A influência, então, a influência que nos trabalhos de Allan Kardec, essas foram influências que ele desviou por questões intrafísicas da mesologia e por influências extrafísicas de guias cegos também. Foi, mas o problema é esse aqui, ó. Ele trabalhou com coisa muito difícil. Quais eram as dificuldades dele? Primeiro, falar de espírito é uma M. Falar de espírito. Espírito é qualquer coisa, duende, você está entendendo? A fada, aquilo que aparece, uma aparição. Então, já usar o nome espírito já era um troço terrível. Mas ele foi obrigado, porque o negócio do jeito que estava era tipo espírito mesmo. O REPS, efeito físico, mesas girantes, aquelas bobagens. Agora, então, o que se passa? Historicamente, a situação estava precária. Ele, doente, teve muito pouco tempo para fazer essas coisas todas. Ele trabalhou entre 12, 13, 14 anos só nisso, e morreu. Mas já estava doente. Agora, o que se passa? A hora que começou muita controvérsia com aquilo, ele tentou apaziguar, informar, que ele era muito lógico, racional, procurava mostrar as coisas de uma maneira didática, bem pedagógico o processo dele. Tudo na base de pergunta e resposta, aquela coisa toda. Mas
Ele viu, isso aqui não vai adiantar nada, tudo vai por água abaixo. Então o jeito é apelar para Jesus Cristo. Foi aí que ele errou, para fazer uma coisa simpática. Quer dizer, ele fez média com o povão, ele errou. A gente tem que fazer média com a minoria evolutiva e não com o povão. O povão você assiste, a média é assistência. Agora, ele achou que a melhor assistência que tinha era fazer a prece e tal, mas isso a Igreja Católica já vinha fazendo mais de 1000 anos. Você está entendendo? Foi a maior besteira. Ele tinha que mostrar a parte científica, ele começou a falar, ele gostava muito de mostrar as metáforas na base de bioquímica e outras coisas mais. Ele devia ter levado por aí, mas ele já não está com mais força. Agora, lá na França, quais os lugares que a pessoa que vai ou que tem a possibilidade de ir para lá deve visitar? Para ver as questões de Allan Kardec. Isso aí tem muita coisa histórica da época, principalmente tem lá o que mais visitado é bobagem, né? Que é o sepulcro dele lá no Père Lachaise. Entende? Eu mesmo fui lá com o Chico, tirar uma foto lá, que tem um dólmen na sepultura dele, está entendendo? Um mausoléu. Mas isso tudo já era, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, essas coisas eram muito difíceis para Allan Kardec, porque ele estava na França, em Paris. E outra coisa, ele sentiu todos os efeitos da Revolução Francesa a vida inteira. Ele sabia que aquela força da Revolução, e começar a falar em espírito depois da Revolução, que não tinha muito ambiente. Coitado, ele viu a coisa, ele sentiu o negócio na pele, ele tinha razão. Estava difícil mesmo. Você está entendendo? Porque o povo estava querendo é o seguinte, liberté, égalité, você está entendendo? O negócio não é fácil. Então ele apelou, julgou, porque é uma coisa que ninguém poderia combater. Aí ele fez o livro de prece, depois fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, ficou tudo igual as coisas. Quer dizer, na França dando força para a Igreja Católica, colocando esse Santo Agostinho, esse troço todo. Na França não teve muita repercussão por causa disso, né? Essa história. Foi, mas agora veja. Da mesologia. O que houve depois? Não houve muita coisa. Agora, se fosse um negócio de ciência para chamar a atenção, que foi o que aconteceu depois com a metapsíquica, mas aí o negócio já tinha passado. É lógico que com o Espiritismo tinha muito mais gente, porque está fazendo média, atacou. É fazer a santificação, é fazer o salvacionismo, é colocar a pessoa num nicho de santo. É isso que Allan Kardec fez. Repetiu mais uma vez as besteiras do passado. E o erro da metapsíquica, Valdo, qual foi? Da metapsíquica, porque eles não conseguiram congregar o povo tudo no lugar do jeito que precisava. Não foi feita uma frente ampla para fazer o estudo. Com o passar do tempo isolado, aquilo foi perdendo força. Depois veio a parapsicologia, a partir do Richer, com aquela coisa toda, mas mesmo assim, o que tem aí hoje? E outra coisa, na hora que a parapsicologia quis entrar no vácuo das outras ciências, não deu certo. Esse é o motivo que nós não entramos no vácuo de nenhuma, muito embora eu falei que o ideal seria uma continuação da parapsicologia, que falhou nessa história. Porque o problema é o seguinte, gente, como é que você vai trabalhar com o paradigma newtoniano, cartesiano, falando em consciência extrafísica ou na energia consciencial? Não dá. Como é que você vai falar nisso? Agora veja, não adianta nada Allan Kardec ter apelado para a extrafisicalidade julgando em cima da religião. Isso já vinha desde a antiguidade, nunca deu certo. Agora, não adianta nada também a parapsicologia entrar pelo lado da ciência convencional para querer mostrar isso tudo. Agora, isso tudo eu falei em Princeton, falei em vários lugares que eu fui lá com aquela turma toda que tinha milhões de dólares para fazer pesquisa. Assim, não é por aí. Esse é o motivo que nós caminhamos num caminho solo, show solo. Não podemos pensar em nada, nem de um lado nem do outro, é outro caminho. Que é aquele da gente mostrar, informar, te vira, o que você quer? Ser religioso, continua com sua religião. Ser da ciência, continua. Ser materialista, continua. O problema é seu. Nós informamos, tem isso aqui. Quando você dessomar, vai acontecer isso. Isso é a minha opinião. Quer ouvir? Muito bem, não quer? Banana para você. Esse é o caminho. Vem quem quer. Eu sou do bloco do vem quem quer.
A questão do Kardec é o seguinte, você falou que Paris, aquela época era pós-revolução, né? Que Kardec esteve lá. O ambiente é muito difícil. Agora, não sou só eu que penso nisso, não. Tem autores também que pensaram nisso, eu já encontrei isso. Ele tinha dificuldades e, ao mesmo tempo, você falou que era possível fazer um trabalho bem mais profundo. Mas com menos gente. Ele não quis entrar, foi nisso que eu tenho aqui, a minha micro-minoria. Ele não quis entrar na micro-minoria. E outra coisa, um monte de gente apareceu para me ajudar no processo da conscienciologia que queria massificar isso aí. Falei assim, você quer dar uma de Allan Kardec em cima de Moá? É? Até hoje, todo dia aparece. Teve um cara que queria fazer até mais um diretor lá no Instituto, você sabe, por causa dessas coisas. Valdo, assim, deixa disso, nosso negócio aqui é trabalhar com os intermissivistas. Isso é a esperança que a gente tem, é onde a gente deve investir. Isso aí é ações que vão dar dividendo. Outras não vão dar. É besteira perder tempo com o resto. A questão é o seguinte... Agora, nós temos que atender com os réus, temos que ter as portas abertas, etc. Só perguntando... Fazer TACOM quando precisa, é lógico. Mexendo com a minoria, ele tinha condições de fazer, porque os espíritas dizem que não. Aqui, uma minoria que fosse mais depurada, que mexesse só a partir do livro dos espíritos, e ele começasse a estudar aqui do ponto de vista de ciência, e não fazer aqueles outros livros, que tudo era repetição das religiões, ia melhorar muita coisa. Ele poderia ter feito... Outra coisa, ele iria fazer uma coisa que depois eles poderiam mudar. Em vez de espiritismo, poderia entrar outras coisas, poderia entrar isso que eu coloco aqui, ó, as logias de ciência. Né? Que o espiritismo é espiritologia, mas esse nome nem devia usar, porque espírito já é uma conotação prostituída, não presta. Ele poderia ter feito um círculo, tipo Escola de Frankfurt, alguma coisa assim. Escola de Frankfurt, qualquer Seria coisa, uma saída, ele não fez. né? Mas por quê? Ele estava doente, já era de idade, cansado, com opção de coisa, não dava. E ele tinha também, vamos dizer, pedigree para fazer isso, ele tinha o nível... Agora, ele tinha pedigree, o livro dos espíritos que ele arranjou, foi ele que coordenou, é fora de série. O livro dos espíritos é o livro espírita que vale a pena. Tem coisa besta lá, mas veja, é o melhor deles. Nos livros todos de Allan Kardec, o resto tudo é conversa fiada, é dependência secundária, que não vale a pena. Agora, por exemplo, a própria mediunidade, o livro dos médiuns, tem coisa boa, mas tem coisa também errada. Mas é boa, a classificação que ele começou a fazer, aquela coisa toda. Agora, devia ter feito isso tudo de uma maneira técnica, já de muito tempo. Mas não deu. Tudo ele acabou colocando o Evangelho segundo o Espiritismo. E foi o Evangelho segundo o Espiritismo que mantém os templos. Porque você sabe, templo é dinheiro. Como o Zéfiro... Templo é dinheiro. Agora, você como Zéfiro, você percebeu as condições dele? Eu vi isso desde 1100. Eu sempre combati o negócio. No período que eu entrei lá, que eu tive que entrar no negócio da igreja, que foi a última vez que eu entrei lá, para socorrer o negócio que ia acontecer depois, foi antes disso. Professor, eu depois disso não entrei, qual a ideia? Pelo contrário, me mataram, né? Qual a ideia atrás da popularização de um conhecimento? Nesse caso dele... Como é que é? Ideia de quê? A ideia para massivizar esse conhecimento. Massificar. Massificar. Ele quis massificar o conhecimento da... Não, ele não é isso. Ele falou assim, eu tenho que apelar para aquilo já existente, para todo esse meu esforço permanecer, porque senão vai morrer tudo. Aí, então, ele jogou a toalha. Tá. Ele fez concessão que não devia. Agora, você se vendeu. Ele vendeu para quê? Para o mais fácil. Empurrou com a barriga. A lei do menor esforço. Agora, o que é duro nisso tudo é que a hora que comecei a ter noção dos processos de retrocognição, aos 14 anos eu vi aquilo tudo. Aí ia falar com as pessoas de igual eu atual, assim, ó, careca e cabelo branco. Ninguém admitia aquilo. Eu disse, meu filho, isso é obsessão. Não pense assim. Isso é no Espiritismo. Eu falei assim, eu vou começar a perder a plateia em pouco tempo. Na verdade, eu nunca criei uma plateia grande sobre isso. Não dava. Sempre tinha problema.